quase todas as eleições presidenciais brasileiras, 3 colégios eleitorais foram determinantes para o resultado: o Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Especificamente, o terceiro, o segundo e o maior colégio eleitoral. Eu vou falar nesse diagnóstico sobre a eleição de cada um desses estados para governador e como que essas configurações influenciam a disputa entre o Lula e o Bolsonaro. Vamos lá? Primeiro eu queria começar falando do Rio de Janeiro. No Rio você também tem uma espécie de uma polarização entre o Marcelo Freixo, que agora está no PSB, e o Cláudio Castro, que é do partido do Bolsonaro, o PL. O Cláudio Castro, ele não veste a roupa de bolsonarista como gostaria a família presidencial. O primeiro programa eleitoral dele, por exemplo, não tinha Bolsonaro. Ele defende pouco o presidente e fala no Bolsonaro muito aquém do que gostaria, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, que já cobrou isso dele mais de uma vez. No caso do Marcelo Freixo, ele faz o contrário, ele faz uma identificação direta com o Lula. O Lula tem um espectro de votos maior do que o Freixo, ele agrega mais ao Freixo do que o oposto ocorre. O Freixo tem um palanque muito curto para o Lula. Basicamente, o eleitorado de esquerda que já votaria no Lula e que vota é o eleitor principal do Freixo. Essa configuração do Rio de Janeiro pode, de certa maneira, atrapalhar tanto Lula quanto Bolsonaro. O Lula porque ele tende a ficar com esse palanque estreito. No segundo turno, talvez, ele tenha uma ampliação, se não passar para o segundo turno, como as pesquisas hoje indicam que não deve passar, o Rodrigo Neves do PDT deve apoiar o Lula e, com isso, o palanque do Eduardo Paes, que está com o Rodrigo Neves hoje, do próprio PDT, devem ser franqueados ao Lula. O Bolsonaro, no segundo turno, vai precisar que o Cláudio Castro seja mais empenhado na defesa dele. A situação do presidente e do Lula é mais grave em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral e que tem a fama de ser quem define a eleição. Nunca houve presidente eleito que não tivesse ganhado em Minas Gerais. Foi lá, por exemplo, que a Dilma Rousseff ganhou do Aécio Neves, e isso é considerado que foi decisivo para a eleição de 2014 da vitória petista. Só que por que a configuração atual dos mineiros é muito preocupante para o Bolsonaro e para o Lula? Porque lá tem o risco de a coisa ser resolvida no primeiro turno. Se o Zema ganhar em primeiro turno, como as pesquisas estão apontando, no segundo turno, nem Bolsonaro nem Lula vão ter um palanque em Minas Gerais. Nesse primeiro turno, o palanque do presidente é um palanque muito fraco, do senador Carlos Viana, que está lá embaixo nas pesquisas. O palanque do Lula é do Alexandre Calil, que está em segundo lugar, tem que crescer ainda bastante para encostar no Zema e tentar levar a coisa para o segundo turno, mas, pelo menos, é um palanque mais robusto, tem acima de 20% e dá para o Lula fazer campanha com ele. No primeiro turno, o Bolsonaro vai ter dificuldade em Minas Gerais. Agora vamos falar de São Paulo. São Paulo é que a coisa pode ficar muito complicada para o Bolsonaro num eventual segundo turno. Existe a possibilidade de o candidato dele não passar para a segunda fase da disputa. O Tarcísio de Freitas está disputando o segundo lugar com o atual governador Rodrigo Garcia, que é do PSDB. Se ele perder para o Garcia e for o Garcia contra o Haddad no segundo turno, pelo menos oficial, o Bolsonaro não vai ter nenhum candidato. O Rodrigo Garcia poderá fazer como Dória fez em 2018, aliando-se ao Bolsonaro por uma conveniência e uma necessidade de se opor ao PT. Mas não vai ser o candidato que o Bolsonaro realmente gostaria de ver na disputa. E também vai ficar difícil para o próprio Bolsonaro, depois de atacar a gestão do PSDB, depois de pedir voto ao Tarcísio, justificar por que ele está subindo no palanque do Rodrigo Garcia. Sem palanque em Minas Gerais, sem palanque em São Paulo e com um palanque que defende ele tão timidamente no Rio de Janeiro, um segundo turno nos 3 maiores colégios eleitorais para o Bolsonaro pode ser difícil.